E, mas a pesquisa dele é muito bem fundamentada, né, com o trabalho de campo, né, com o trabalho ali antropológico que o Bourdieu faz nesse livro A Dominação Masculina. Até eu recomendo, né, que você até, eu não diria agora, porque é um livro bem pesado, sabe? Não é um livro assim de fácil entendimento, mas aí daqui a algum tempo você leia, que vale muito a pena. Tá? Então ele vai trazer lá o conceito de violência simbólica, né, que é algo imperceptível e naturalizado pela cultura. Compartilhando a tela aqui para dar continuidade. Então vamos lá. Ok. Então, saindo de Bourdieu, eu quero trazer aqui, voltando um slide, né? Eu pulei aqui para o Bourdieu, mas eu preciso voltar aqui aos anos 80. Ai, ai, ai. Onde que volta aqui? Aqui. Preciso voltar aqui a Scott, porque eu não tenho como deixar de falar da contribuição do Michel Foucault. Tá? Eu não preparei um slide específico do Foucault, né? Mas o Foucault, enfim, eu não preciso de slide, eu falo da minha boca mesmo. O Foucault ele não estudou o gênero, ele não vai estudar o conceito, ele nunca falou esse conceito, só que ele foi muito importante na contribuição que ele deu para a teoria feminista, na contribuição que ele deu para os estudiosos de gênero. Né? Porque ele vai publicar uma coletânea de textos chamado A História da Sexualidade, não sei se você já ouviu falar, Carlos. São 4 volumes, né? 3 volumes foram publicados com ele em vida e o 4º volume foi publicado agora. 35 anos depois da morte dele, né? Que não saiu ainda no Brasil, mas logo sai. E o Foucault, lá no volume 1 da História da Sexualidade, ele vai falar do século XIX, né? Ele vai falar lá do chamado dispositivo da sexualidade, né? Que se inventa, né? Essa que é a palavra, que se inventa, que se cria pela ciência moderna, né? Pelo cientificismo lá do século XIX. Porque como ele vai falar do século XIX, não tem como não falar do cientificismo, né? De se retornar a esse ápice da razão humana, que é aquele momento histórico. Quando nós falamos do cientificismo, nós estamos falando da consolidação de todas as áreas de saber, né? De todas as áreas de conhecimento que nós temos hoje, né? A medicina, né? Ele vai falar do discurso médico, o discurso médico moderno, obviamente, científico, né? A psiquiatria, né? Ali no século XIX nós vamos ter a psicologia, a psicanálise, a própria biologia, né? Se consolidando como uma área de conhecimento muito importante nas ciências naturais, a genética, enfim. É o século da ciência, o século XIX. E nas humanidades também, a antropologia, né? O direito criminal, tudo, digamos assim, toda a sociedade, né, toda a população moderna, todos os indivíduos que viveram esse momento, né, tiveram aí que migrar para uma normatização que o Estado moderno e que a sociedade moderna vão construir. E a sociedade moderna, embalada e pelo cientificismo, né, ela vai o quê? Nomear, ela vai classificar, todos, tudo e todos, né? Nomear inclusive os corpos, nomear inclusive a nossa biologia, né? Nomear aí a nossa materialidade, né? Que é o corpo, classificar. Vocês já pararam para pensar, gente, que é muito difícil nós estudarmos alguma coisa que não tem nome? Né? Tudo que a gente vai pesquisar, tá, mas como que isso se chama? Qual é o nome disso? Né? Por que a gente tem a necessidade de saber o nome de tudo? Né? Nomear tudo, classificar tudo. Né? Da onde que vem isso? Isso vem da ciência. Né? Isso vem da razão humana e do cientificismo. E o Foucault estava de olho nisso. Então ele vai colocar o seguinte: os termos, né, que hoje são utilizados, que são nomeados, né, como heterossexualidade, homossexualidade, né, enfim, tudo isso é uma construção, uma invenção científica muito recente, né, datada do século XIX. Né? Tanto que ele tem uma frase lá que assustou os conservadores, né, quando ele publica o volume 1, que a heterossexualidade é uma invenção do século XIX. Ou seja, antes desse período,
É claro, né, que as pessoas elas se relacionavam sexualmente, tanto com o sexo oposto quanto com o mesmo sexo, né? Só que essas pessoas, esses indivíduos, eles não eram classificados aí, né, por essas nomenclaturas que a ciência construiu, né? Eles eram vistos de outra forma. Vamos pensar a própria questão da homossexualidade, que só vai ser nomeada no século XIX, né? O homossexual, por exemplo, na Idade Média, ou no início ali da Idade Moderna, no momento que a ciência ainda não era a praxis da sociedade, ele era visto como um pecador, né? Tanto que a igreja condenava, né? A igreja ali perseguia significativamente esse indivíduo. A partir da ciência, a partir da nomenclatura, a partir da classificação, esse indivíduo ele não vai ser mais considerado um pecador, né? Porque a religião não tem mais importância, ela perde a importância de explicação do mundo ali a partir da razão e da ciência. Com a ciência, ele vai ser classificado, nomeado, né, como um desviante, né? Então, logo ele vai ser um sujeito patológico, logo ele vai ser um doente, né? A partir do momento que essa ciência moderna ela se consolida. E a ciência moderna vai normatizar, né, a sexualidade dentro de uma perspectiva compulsória, né, que é a heterossexualidade compulsória ou heteronormatividade. Então, todas as sexualidades, né, aqui eu estou falando de corpo e de sexo, né, estou falando de sexualidade mesmo. Todas as sexualidades que fugiam a essa heterossexualidade compulsória foram classificadas como desviantes, como patológicas, né, como abjetas, né, dentro dessa perspectiva aí da invenção da sexualidade, do dispositivo da sexualidade que Foucault vai trazer lá no volume 1 da História da Sexualidade. Por que isso é tão importante? Né? Foucault não discutiu o gênero, mas discutiu a sexualidade, porque isso foi uma contribuição incrível, uma contribuição revolucionária, né? Lá para os anos 70, e uma contribuição para as feministas, para as teóricas feministas e as pensadoras ali, as estudiosas de gênero, né, que se apropriaram do trabalho do Foucault para compreender ali não só o sexo, mas a construção social, cultural que as relações de gênero constituem, né? Deu para entender, Carlos, essa contribuição do Foucault? Zilar, deu para entender? Deu sim, deu. Carlos? Até pela questão dos corpos dóceis, né? Sim. Né? Corpos dóceis que ele não vai estar falando só inclusive da sexualidade, ele vai estar falando do trabalho, ele vai estar falando lá das outras instituições sociais. A sexualidade é uma instituição, né? Porque ela vem dos saberes, né? Por que será que o subtítulo do volume 1 é a vontade de saber, né? A vontade de saber justamente devido aí aos discursos, né, que esses saberes construíram sobre o corpo naquele contexto, ok? Fechando aqui as aspas do Foucault, então a gente vai para, Bourdieu nós já discutimos, para uma importante contribuição. Agora a gente está falando dos anos 2000, da década de 90, então a gente sai dos anos 80, da década de 90 e dos anos 2000, né? A Butler, ela publica os primeiros trabalhos dela na década de 90, né? A Butler é a filósofa, tá? Professora da Berkeley, da Universidade da Califórnia, já esteve aqui no Brasil algumas vezes, inclusive a última vez ela teve que sair correndo, né? Porque cercaram ela no aeroporto e quiseram apedrejar a mulher, né? Para você ver a histeria que a gente está vivendo nesse país. É um absurdo, né? Isso aconteceu em 2018. Mas, enfim, ela tem livros, ela publica até hoje, né? Ela tem muita coisa em inglês, né? O problema da Butler é que tem pouca coisa traduzida dela para o português. Mas tem esses dois textos aqui que eu considero clássicos da Butler. O primeiro deles é Problemas de Gênero, né? Feminismo e Subversão da Identidade. Deixa eu até pegar aqui o livro, né? Se eu souber onde que eu coloquei o livro, só um pouquinho. Esse livro aqui, ó. Tem várias edições, tá? Essa minha edição é mais antiga, Feminismo e Subversão da Identidade. Aqui, nesse trabalho, nesse texto, ela vai resgatar ali uma contribuição muito importante, né? Que é a psicanálise. Então, ela vai dialogar com o Freud, né? Ela vai dialogar com o Lacan,
ela vai dialogar com todas essas teóricas feministas que eu trabalhei com vocês até agora, desde a Beauvoir até ali os anos 70, né, as marxistas, né, vai citar as historiadoras também, incluindo a Scott, né? Então ela vai fazer um diálogo com toda essa longa tradição, né, dentro dos estudos de gênero e de sexualidade, porque ela vai resgatar o trabalho do Foucault também, né? Ela reconhece, quando ela faz o diálogo com todos esses pensadores, ela reconhece a importância de todos eles. Eles foram muito importantes, né? Mas eles não foram além do que deveriam ter ido, né? Então ela é mais ácida nesse sentido. A Butler, ela vai além de tudo que nós vimos até agora, né? Porque para ela nós não temos só que desconstruir a sexualidade como algo natural. O sexo não é dado como algo natural. A sexualidade, ela não é natural. A heterossexualidade compulsória, ela é uma invenção. Ela é uma normatização. Nós temos que ir além da desconstrução da sexualidade. Nós temos que desconstruir o gênero também. Então, ela é opositora, né? Ela se opõe, né, ao binômio sexo-gênero. Né? Para ela, nem o conceito de gênero, nem o conceito de sexo são válidos para entender a problemática dos corpos. E agora eu peço uma atenção maior para vocês, porque a Butler, ela é um pouquinho difícil, né? Mas a partir dos exemplos eu acho que vai ficar bastante claro. Como assim ela desconstrói o binômio sexo-gênero? O gênero também tem que ser desconstruído, né? Nós não podemos ser limitados a pensar ali a construção dos corpos pela socialização, né? Pela interação, pelos discursos que nós recebemos desde a infância. Ela está negando isso? Não, ela não está negando, né? Para ela, os corpos são sexuados, eles são gendrificados, né? Com toda certeza. Mas só vai ser possível de nós mudarmos a perspectiva de uma heterossexualidade compulsória a partir do momento que nós criarmos uma nova perspectiva de socialização, né? Uma nova perspectiva de vivência, né? De construção de nós mesmos, de construção dos nossos próprios corpos, né? Nós podemos ser o que nós somos, o que nós quisermos, aliás, é isso que ela está falando. Né? Nós podemos construir perspectivas plurais de sexualidade e de gênero. Nós não podemos ficar presos só ao binômio, ao binarismo, aliás, feminino e masculino. Nós podemos ser performers, ou seja, nós podemos construir uma performatividade de gênero. Mas antes disso ser possível, nós temos que desconstruir a heterossexualidade compulsória, né? E também darmos mais atenção a corpos mais abjetos, ou seja, mais segregados, que sofrem mais preconceito ainda do que o próprio homossexual, por exemplo, né? Aí ela vai falar da questão de raça. Nossos corpos, além de gendrificados, eles são racializados, porque a abjeção ela se faz pela sexualidade, pelos gestos, né, pelos comportamentos, mas também pela cor da pele, né? Daí eu faço uma pergunta para você, Carlos. Quem sofre mais preconceito? Você pode até abrir o teu áudio, porque é uma pergunta bem didática que eu vou fazer e a Zilá até pode responder também. Quem sofre mais preconceito? Agora você pode responder com a sua opinião, você não precisa se embasar em nenhuma teoria. Um homossexual branco, da classe média alta, que mora no Batel, aqui em Curitiba, ou um homossexual negro, periférico e afeminado, que mora lá no fundão, lá na periferia? Quem que você acha que sofre mais preconceito? Obviamente o negro periférico, homossexual. Negro, porque entra a questão da cor da pele, a questão de raça, e entra a questão de classe, né? Uma grande crítica, inclusive, que a Butler faz é que a teoria feminista clássica, ela não levou em consideração a questão da classe e a questão da raça, né? Tanto que hoje a gente tem aí os feminismos negros, né? Feminismo indígena, enfim, nós temos várias perspectivas aí que analisam a questão de gênero, que não é só aí a via da classe média branca, né? Porque o início do feminismo foi pela via aí das feministas brancas, né? Então, uma outra questão também. Para construirmos uma perspectiva plural de liberdade, de nos libertarmos aí, né, da heterossexualidade compulsória, nós temos que desconstruir,
deslegitimar, né, a repetição dos discursos. Nós temos que criar perspectivas que os indivíduos se libertem, né, dessa socialização autoritária que se faz desde a infância, né? E aí entra a frase da ministra dos Direitos Humanos da Mulher e da Família, né? Quando ela fala meninos vestem azul, meninos vestem rosa, o que ela está colocando? Ela está construindo uma perspectiva de gênero binária, né? Calcada lá no feminino e masculino, e nenhuma outra possibilidade pode surgir a partir disso. A Butler coloca, isso tem que ser desconstruído, né? Enquanto isso não for desconstruído, nenhuma perspectiva de liberdade em relação aos corpos e a vivência da sexualidade serão possíveis, se nós ficarmos eternamente dentro desse binarismo, né? E aqui ela vai também fazer uma crítica ao movimento LGBT, né? Por quê? Porque dentro do movimento LGBT, por mais que, não estou falando da questão política, da conquista dos direitos aí, mas existem as exclusões também, existem as exclusões de raça, de classe, né? A questão do corpo aqui, né? O corpo padrão, né? Enfim, como eu falei para você, né, Carlos? O homossexual branco de classe média e padrão, ou seja, o corpo magro, o corpo definido, né, ele vai ter um lugar muito mais reconhecido dentro do movimento, né, dentro do grupo, né, de homossexuais, né, os grupos gays, do que o que foge desse padrão. Porque ele se torna um corpo tão abjeto para os próprios homossexuais, né, como ele já é, né, naturalmente, né, entre aspas, para a sociedade como um todo. Então ele sofre um duplo, um triplo preconceito, uma tripla abjeção. E isso ainda se faz ainda maior, de uma forma mais intensa ainda com as travestis e as transexuais, né? Então aqui a Butler ela está indo além, muito além do que todos os pensadores anteriores, porque ela está problematizando as desigualdades dentro da própria exclusão, é o que ela vai chamar de exclusão dentro da exclusão. Parece uma coisa estranha, né? A gente falar exclusão dentro da exclusão, mas existe, né? As feministas, por exemplo, durante muito tempo, elas esqueceram da mulher indígena, da mulher negra, da mulher periférica, e os homossexuais a mesma coisa, né? Sempre excluíram as travestis e as transexuais aí do próprio movimento, né? Agora que elas estão sendo inclusas, né? Mas agora, 2020, o movimento gay data da década de 70, então é algo muito antigo, né? Então, essa exclusão dentro da própria exclusão é uma crítica ácida que a Butler vai fazer, né? Essa repetição, esse discurso regulado, esse binarismo, esse determinismo sexual também está presente com os gays e com as lésbicas, né? A partir do momento que eles assumem um papel ou feminino ou um papel masculino dentro das suas relações. Então, eles acabam o quê? Reproduzindo as perspectivas heteronormativas, reproduzindo as perspectivas heterossexuais dentro das suas relações e dando força, reproduzindo um binarismo que existe na cultura, existe na sociedade há muito tempo, na sociedade heteronormativa, né? Então, ela está colocando muitos gays, lésbicas, né, muitos homossexuais são heteronormativos também. Eles conseguem ter atitudes heteronormativas, sendo que eles fazem parte da exclusão, né? Então, eles geram mais exclusão dentro da própria exclusão. Sei que parece um pouquinho difícil de entender, mas está dando para entender mais ou menos? Não, tá assim, até uma coisa mais prática, eu acho. Essa Porque questão você percebe que ela é bem mais ácida, né? Ela é muito mais radical, até do ponto de vista dos outros, né? E o texto dela é bem mais difícil também, sabe? Eu acho a Butler bem mais difícil que o Foucault, inclusive. Só falando da questão da abjeção aqui, as travestis e as transexuais, né? A gente falou aqui dos gays periféricos, mas existem ainda corpos mais abjetos, ainda mais excluídos. Quando nós pensamos as transexuais e as travestis, o mercado de trabalho, por exemplo, um homossexual masculino ou feminino, um gay ou uma lésbica, eles podem trabalhar aí no mercado do trabalho formal, são professores, engenheiros, advogados, né? Inclusive, existe todo um discurso de aceitação e da diversidade de empresas hoje, né? O marketing tem trabalhado muito com isso. Agora, não podemos dizer a mesma coisa para as transexuais e para as travestis. Qual que é o mercado de trabalho que resta para essas pessoas, Carlos? O que você acha?
a prostituição, né? Mas por que será a prostituição? Por que será que elas não se inserem no mercado de trabalho dito formal? Porque o mercado segrega. O mercado segrega, né? Será que, por exemplo, uma A empresa estrutura do contrataria mercado, uma né? travesti ou uma transexual, né? Então, elas não têm muita escolha. Então, dentro da questão da abjeção dos corpos, né, a Butler considera a transexualidade muito mais abjeta no sentido de exclusão, né, se comparado aí à própria questão da homossexualidade. E aonde que ela vai discutir esse conceito de corpos abjetos, né, as travestis, as transexuais, os intersexuais, que são aí os hermafroditas, né, que são aqueles que nascem biologicamente com os dois sexos. Num livro chamado Bodies That Matter, né? O que é Bodies That Matter em português? Os corpos que importam. Esse livro acabou de ser traduzido. Ele foi publicado em 93 e só agora, 2020, ele foi traduzido. E está uma nota na Amazon, né? Mas eu ainda quero comprar a versão dele traduzida. Corpos que importam, Bodies That Matter, né? Onde ela vai falar dos graus de abjeção, dos graus de exclusão. Mas o que eu quero que fique claro para vocês é o seguinte: enquanto estivermos socializando as crianças, os seres humanos, dentro de uma perspectiva regulada e repetida de discursos que concentrem só duas possibilidades aí de entender o sexo e o gênero, né, que é o feminino e masculino, nós vamos construir socializações excludentes. Né? E aqui ela vai propor, né, o conceito de performatividade. Né? O sexo e o gênero, eles têm que ser pensados dentro de uma perspectiva performativa. Né? Eu não preciso estar preso só a um padrão, né? Ou homossexual ou heterossexual. Né? Eu posso construir várias perspectivas de gênero, várias perspectivas aí de sexualidade também, né? E esse conceito de performatividade, que traduzindo para uma coisa bem da nossa língua mesmo, você pode ser o que você quiser, né? Aí que entra a grande polêmica da Butler, né? O porquê que ela foi tão rechaçada, né, pelos grupos conservadores. E é até hoje, nos Estados Unidos, inclusive, né? Tanto que quando ela quase foi apedrejada aqui no Brasil, lá no aeroporto de São Paulo, ela falou bem assim numa entrevista depois. Mas isso acontece direto nos Estados Unidos, eu já estou acostumada. Né? Enquanto nós estivermos presos a padrões biológicos, a padrões binários, isso vai acontecer. Né? Não vamos ter muita escapatória em relação a isso. Né? E daqui eu trago para a gente entender melhor a questão que a Butler discute, uma ilustração, né? Uma coisa bem didática. Identidade de gênero. Olha só, isso daqui é bem didático, é Butler didática. Identidade de gênero, a maneira como você se enxerga. Como que você se enxerga? Homem ou mulher ou um transexual? Como que você se enxerga? Você se sente melhor vestindo roupas de homem ou roupas de mulher? Né? Como que você se sente melhor? Eu, por exemplo, eu me sinto muito bem vestindo roupas de homem. Né? Eu sou um cisgênero. Por que eu sou um cisgênero? Né? Eu nasci com um sexo biológico masculino, mas eu me adequei, né, a esses discursos, a essa socialização masculina. Né? Eu me sinto bem com o corpo masculino, com as roupas de homem, enfim. Né? Para mim, isso não é um problema. Né? Eu me adequei a esse corpo. Eu me adequei a essa identidade de gênero. Zilá, você se sente bem vestindo roupas de mulher? Você se sente bem agindo como mulher? Se você se sente bem, você é uma cisgênero também, porque você se adequou a uma identidade de gênero feminina. Só que nem todos se adequam ou ao feminino ou ao masculino. Aí entra a questão do transgênero. Né? O transgênero ele entra dentro aí da não adequação ao binarismo, né? Ao determinismo biológico. E essas pessoas elas sofrem muito, né? Essa não adequação. Imagine você, Zilá, ter nascido nesse corpo feminino que você possui, mas você não se sentir mulher. Né? Imagine você se sentir um homem, você querer ter atitudes de homem, você querer ter um corpo de homem e você está num corpo feminino. Você já parou para pensar? É difícil a gente fazer esse exercício, mas vocês já pararam para pensar o quanto que essas pessoas sofrem?
né? Identidade de gênero, então como você se enxerga. Orientação sexual, olha só como o sexo tem que ser pensado como algo separado de gênero, né? Orientação sexual, por quem você sente atração sexual, né? Então, heterossexual, né, se você, Zilá, sente atração por outros homens, né? Eu acredito até hoje, você foi casado 2 vezes, teve 2 filhos, né? Acredito que você seja heterossexual, né? Pelo que eu te conheço nesses 16 anos, né? Enfim, é porque nós sentimos atração, né? Você pode ser heterossexual, homossexual ou pansexual. O que é o pansexual? Você pode se sentir atraído por todas as sexualidades. Você pode se sentir atraído por um hétero, por um homo, por uma travesti, por um transexual, enfim. Você gosta de pessoas, você gosta de seres humanos quando você é pansexual. Você pode ser assexual, para você sexo não precisa, não faz a mínima diferença na sua vida. Tem muitas pessoas assexuais que não têm necessidade nenhuma de sexo em sua vida. Ou bissexual, né, que são lá os indivíduos que sentem atração tanto por homens como por mulheres, né? Então a orientação sexual é diferente de identidade de gênero, deu para entender, pessoal? E sexo biológico é como você nasceu, né, cara, né? Ou você nasceu com uma vagina, ou você nasceu com um pênis, ou você nasceu com as duas coisas, né? Quando nós pensamos lá a questão dos hermafroditas, né? Sexo biológico é uma coisa, identidade de gênero é outra coisa, orientação sexual é outra coisa. Sexo, gênero são coisas que têm que ser pensadas de uma forma separada, né? E, e como restam aí alguns minutos, né? Então eu abro a perguntas. Alguém quer fazer algum questionamento? Professor, o transgênero é o homem que se sente no corpo de mulher? O homem, né, no caso, que se sente... o homem que nasceu com o corpo masculino, mas se sente uma mulher. Ou uma mulher que nasceu com o corpo de mulher, mas se sente homem, né? Que é diferente de orientação sexual, porque por quem você sente atração, desejo, né? Então, deu para entender? Deu. Zilá, essa foi o teu questionamento essa semana comigo, né? Que você queria entender melhor, né? Pode abrir teu microfone, Zilá. O que eu queria entender era aquela pergunta que ele fez, né? Sobre que o gênero seria diferente de sexualidade, né? Que você me respondeu. Só que a Butler, assim, ela é uma pensadora incrível, né? Só que para acompanhar o raciocínio da Butler não é fácil. Eu confesso Não, que não é. até eu tenho dificuldades até hoje. Não é fácil acompanhar como essa mulher pensa, como ela constrói ali a análise dela. É difícil a gente acompanhar. Não sei se vocês conseguiram acompanhar minimamente com a minha explicação. Não, já deu para ter uma ideia. Se eu fosse ler a Butler hoje, eu entenderia melhor. Eu não lembro se eu li alguma coisinha só dela, né? Agora você se Mas aprofundou e ela é bem profunda. e não é um Queria texto fácil também, né, Zila? Não, não. O Butler não é fácil, nem Foucault não é fácil. O próprio Bourdieu, meu Deus, né? Zila, eu acho que você E, precisa voltar aqui para a Federal do Paraná fazer outra disciplina comigo. pai do céu, olha, eu aprendi muita coisa, mas por falta de treino, por falta de não estar nesse meio acadêmico, você esquece. Meu Deus, como a gente esquece. Tudo isso aí que você falou, eu sei, eu já ouvi alguma vez e já entendi. Mas repetir, né? Não. Carlos, Mas a quer gente fazer algum entende. Isso é muito questionamento? bom. Não, só comentar. Tava vendo como esse livro aqui da Heloísa Buarque é completo, né? Porque ele tem tanto o texto da Butler, que eu até vou aproveitar esse final de semana para dar uma revisada agora. Ele tem o texto da Butler, da John Scott e da Lauretis. Uhum. Tem a tecnologias de gênero aí? Tem. Tecnologia de gênero. Então, que é o texto que eu debati aqui, que nós discutimos. Eu Beleza? vou aproveitar esse final de semana para dar uma lida, para me inteirar um pouco mais. Então, qual que é a nossa proposta para sexta-feira que vem, pessoal? O texto da Margaret Mead. Então, antes, muito antes, ó, esse livro aí, Sexo e Temperamento. Eu vou passar o PDF para você, tá, Zilá? Mas é um texto bem fácil, tá, Zilá? Eu vou passar lá, é Sexo e Temperamento da Margaret Mead. Eu vou passar o e-book para você.
Eu tinha a versão física desse livro, Carlos, eu emprestei para um aluno e nunca mais me devolveu, sabe? Eu tive que baixar o PDF. Nossa, sacanagem quem faz isso, sacanagem. Pois é. Mas a Mead, inclusive, ela é uma antropóloga, né? Ela escreveu boa parte das obras, das pesquisas dela na década de 20 e na década de 30. E ela vem antes aí dos estudos de gênero. Então, ela é uma pré-teórica de gênero. Ela não discute gênero. Ela é digamos assim, ela é uma pesquisadora, uma antropóloga que vai discutir a relação entre homens e mulheres em culturas não ocidentais, né? Mas eu acredito que seja uma contribuição muito importante para a gente estudar lá as raízes dos estudos de gênero. Então, a aula que vem é a introdução, tá, Zilá? De sexo e temperamento. Eu sei que o Carlos já deve ter lido o primeiro capítulo, acredito eu, né? Mas essa semana eu tive que parar um pouco. Mas quer ver? Estou no finalzinho do segundo. Então, capítulo. Mas já leu bastante. A aula que vem pode ser o primeiro capítulo também? Ou você acha que só a introdução para não ir muito rápido? Não, eu acho que o primeiro capítulo dá. A partir do segundo que ele começa a dar uma modificada de perspectiva, na minha opinião. Então tá. Então eu não quero fazer nada correndo aqui nesse grupo de estudos, né? Esse grupo de estudos não é aula acadêmica, né? Já é uma coisa mais para a gente aprender mesmo. Vamos discutir a introdução, com certeza. Eu vou apresentar quem que é a Margaret Mead, né? A Zilá, não sei se já ouviu falar dessa autora, Zilá. Já ouviu Sim, falar? eu já ouvi, mas não li nada dela. Mas Então, já ouvi. Vou apresentá-la, né? E a gente vai discutir a introdução e, se der tempo, a gente discute um pouco do primeiro capítulo. Pode ser? A introdução é o primeiro capítulo, tá? Vou ver se eu vou conseguir ler. Eu agora tenho outras tarefas de leitura. Não, a princípio a introdução já tá bom. Se der tempo, a gente lê o primeiro capítulo, tá? Para não ser muito corrido, beleza? Mas você não vai tomar a lição daí, né? Não, eu que vou conduzir a discussão, né? Então vocês fiquem livres para intervir, para fazer comentário. Mas não é uma aula formal, acadêmica, que eu fico puxando a orelha de ninguém, pelo amor de Deus. É justamente uma reunião mais gostosa, mais tranquila, né? De debate mesmo. Professor, então, tá bom. Oi. A Simone de Beauvoir ela já é do século XX, né? Sim. Daí você já não chegou a comentar nela hoje. Você vai continuar na próxima aula ou não? A gente vai ler um texto da Beauvoir mais para frente. A gente vai ver a Margaret Mead agora. Eu vou ver se eu passo um capítulo do Segundo Sexo para a gente trabalhar. Tá? O que você acha? Vamos fazer a leitura dele inteira. Você quer ler inteiro o Segundo Sexo? Meu sonho. Sei lá, você aguenta ler a Beauvoir inteira? Eu já li o Segundo Sexo inteiro. Só que agora já leu inteiro o Segundo Sexo. Mas agora eu já esqueci quase tudo, mas a parte da mulher, que você não nasce mulher, você se torna uma mulher, essa eu não esqueci. Mas é um livro gostoso de ler. A gente pode... Você encara mesmo, Carlos, inteira? É um livro pesadinho, viu? Não é um livro leve. Eu só preciso arranjar dinheiro para comprar ele, mas eu encaro. Eu falei assim, vou começar esse curso porque o sonho é Beauvoir, o sonho. Então, a gente vai ler a Mead agora, daí vamos pensar na possibilidade da Beauvoir depois, nem que seja ali um pedaço do texto, né? Depois a gente vai intercalando com outros, pode ser? Aquela lista que você me mandou tá bem legal, tem bastante coisa boa. Então, vamos começar com o básico, daí a gente vai aprofundando, né? A gente pode ir lendo, pegar textos mais médios e textos mais difíceis, mas tem que ser aos poucos, né? Para não dar um nó no cérebro, né? Não, eu ainda estou em ano de vestibular, não posso confundir muito. Olha só, Zilá, esse rapazinho, ele está em ano de vestibular, ele quer ler a Beauvoir inteira. Olha, o que você acha, Zilá? Ah, meu Deus, não sei, eu acho que ele tá bem assim, como é que eu vou dizer, avançado, otimista, o que mais? Todos esses adjetivos assim que levam para frente, assim, sabe? Começar a redação com a Mead e terminar com o Beauvoir. Perfeito. Meus queridos, eu quero que vocês tenham um excelente final de semana, um excelente fim de sexta-feira. Vai cair aqui já vai dar o tempo. O Zoom meu não é pago, ele é o Zoom de pobre, né? O Zoom gratuito. Então vai cair logo a conexão. E a sexta-feira que vem, que pena que a tua amiga não pôde participar hoje, Carlos.
Ela falou, ela comentou, ela teve que viajar para ir para casa da avó, que aconteceu não sei o quê. E ela tava na estrada agora, que eu mandei mensagem para ela, ela não tá conseguindo conexão. Então, mas como eu vou passar para o YouTube, né? Daí você pode passar o link para ela assistir Ela depois. já acompanhou até aquela segunda parte de gênero, ela já viu, ela falou que gostou bastante de você dando aula. Legal, Carlos. Então é isso, tá? Eu vou passar agora para o YouTube as gravações, daí eu passo os links lá depois para vocês. Bom final de semana, pessoal. Descansem aí, se cuidem do coronavírus, hein? Aí, Ok? Tchau. Você também. tchau. Tchau, Até tchau, Carlos. mais. Tchau, até mais.